Vamos voltar agora a Brasília, porque hoje o Tribunal Superior Eleitoral elegeu os novos presidente e vice-presidente da Corte. Yasmin Costa, quais ministros devem assumir esses cargos? Yasmin, e quando eles tomam posse? Pois é, Vitor, a eleição foi para presidente e vice, como você disse. Quem assume a presidência aqui do Tribunal Superior Eleitoral é o ministro Alexandre de Moraes e como vice terá o ministro Ricardo Lewandowski. Hoje foi a eleição formal, mas a posse oficialmente vai acontecer no dia 16 de agosto. Eles vão ficar por 2 anos à frente aqui da Corte Eleitoral e hoje foi uma cerimônia aqui muito rápida para essa eleição. O ministro Edson Fachin, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que conduziu essa votação de hoje, e Fachin fez ali um discurso bem breve, enaltecendo o papel do seu sucessor, o ministro Alexandre de Moraes, e dizendo o seguinte, dizendo que a Justiça Eleitoral, com esse novo ciclo, renova o compromisso com a democracia. A gente até separou um trecho da fala do ministro Edson Fachin, que aconteceu há pouco. Vamos acompanhar. Hoje a Justiça Eleitoral renova uma vez mais o seu pacto indissolúvel com a democracia e com a missão de realizar eleições seguras em todo o território nacional. Traz-me tranquilidade, a certeza de que a condução dos afazeres da Justiça Eleitoral estará, a partir do dia 16 de agosto vindouro, sob a batuta do eminente ministro, caríssimo amigo, ministro Alexandre de Moraes. A partir de agora, a partir de amanhã, mais especificamente, vai ser instalada uma equipe de transição para fazer essa passagem do cargo de presidente do ministro Edson Fachin para o ministro Alexandre de Moraes. Mas hoje o ministro Alexandre de Moraes, que também participou dessa cerimônia aqui no TSE, ele disse que por ser uma eleição, na verdade, esse evento de hoje não seria muito apropriado fazer discurso, mas ele fez breves colocações, disse que esse é um momento de defender o sistema eleitoral brasileiro. Ele voltou a defender as urnas eletrônicas e disse que não vai tolerar milícias digitais. Eu lembro que o ministro Alexandre de Moraes será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral no pleito eleitoral de outubro. A gente até separou esse trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes dizendo que não vai tolerar milícias digitais. Vamos acompanhar. A Justiça Eleitoral não tolerará que milícias pessoais ou digitais desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia no Brasil. E para isso, presidente, sabemos, nós todos da Justiça Eleitoral, que podemos contar com o apoio dos demais poderes e órgãos republicanos de nosso país, que acreditam e defendem o fortalecimento da democracia. Inclusive, o Ministério Público Eleitoral, a Polícia Federal e as Forças Armadas. Pois é, a gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral vem recebendo uma série de críticas, principalmente do Executivo, com relação à transparência, contagem de votos e também a possibilidade de receber ali recomendações das Forças Armadas. As próprias Forças Armadas dizem que não se sentem privilegiadas pela Corte Eleitoral. E hoje, uma coisa comum que foi nos discursos dos ministros aqui do Tribunal Superior Eleitoral foi com relação à garantia de eleições transparentes. Até o próprio que será o vice-presidente aqui do TSE, o ministro Ricardo Lewandowski, disse que a gestão dessa nova presidência vai ser focada justamente nisso, em eleições transparentes. Vamos ouvir o que disse Ricardo Lewandowski. Quero dizer simplesmente que reafirmo o compromisso que já fiz lá atrás, mas que agora renovo, de não apenas cumprir a lei e a Constituição, mas de dar tudo de mim, juntamente com o presidente eleito, meu amigo e colega de longa data, Alexandre de Moraes, e com os eminentes pares que integram este tribunal, no sentido de termos eleições transparentes,
seguras e democráticas. Muito obrigado. Vamos saber então dos nossos comentaristas o que acharam de tudo que viram dessa sessão que terminou agora há pouco no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Começo com você, Rodrigo Constantino. Dá para esperar uma mudança muito significativa, Constantino, no comando da Corte Eleitoral, com essa troca de comando que vai acontecer em agosto, a saída do ministro Edson Fachin e Alexandre de Moraes assumindo a presidência, Constantino? Brown, não acho que a gente vá ver grandes mudanças, até porque já existe aí um ativismo muito grande por parte do TSE e uma postura muito política e muito partidarizada desses dois ministros. Agora, é importante lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, que vai assumir, ele tem adotado um tom ainda pior, mais inadequado ainda do que o próprio ministro Fachin. E ele já disse que se acontecer novamente aquilo que aconteceu em 2018, vai haver consequências, dando a entender claramente que, por exemplo, o presidente Bolsonaro não assumiria hoje, né? E ele fica repetindo essas expressões vazias, milícias digitais e tudo mais, e não há nenhuma objetividade nessas denúncias. Nós ficamos sem saber direito o que essas milícias digitais fizeram, né? Porque o que a gente observa no dia a dia são pessoas de maneira orgânica espalhando coisas e tudo mais. Então, o que dá a entender é que existe aí uma cama de gato sendo preparada para tentar derrubar o presidente. Ou seja, é um clima de perseguição. E isso é muito, muito prejudicial à nossa transparência do sistema eleitoral e à própria democracia. E Alfredo Scaff, em linha com isso que o Constantino está dizendo, o próprio presidente Jair Bolsonaro, nas últimas declarações dele, fez questão de lembrar do histórico do ministro Edson Fachin, lembrando que foi ele o responsável pela anulação das condenações do ex-presidente Lula, hoje o principal adversário de Bolsonaro na disputa à presidência da República, e também de declarações de Fachin em defesa do PT antes de assumir a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Na sua opinião, Scaff, isso tem que ser levado em consideração? De alguma forma, esses posicionamentos do ministro Fachin colocam em xeque a atuação dele frente à Corte Eleitoral, Scaff? Brown, eu vejo que não, e vou explicar por quê. A partir do momento que o ministro Fachin tomou posse, ele se tornou juiz. Antes disso, ele era advogado. Então, quando ele se torna juiz e se torna um ministro vitalício, ele tem que cumprir com as funções constitucionais do Supremo Tribunal Federal. Nada mais do que isso. Agora, as declarações dos futuros empossados no TSE, tomara que tudo isso seja a melhor verdade da cidadania brasileira. Eleições limpas, transparentes, seguras, com paz e com o apoio de todos os agentes que querem colaborar com o aprimoramento da transparência é tudo que todos nós queremos. O que a gente não pode admitir, e aí eu falo como operador do direito, é que o juiz, ele não pode antecipar problemas. O juiz não pode deduzir fatos. O juiz é aquele agente público em que os fatos chegam a ele, né? E ele decide de acordo com decide a lei ao caso concreto. Nós não podemos ficar ameaçando fatos que ainda não aconteceram. Olha, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo. Isso não é papel de juiz. Eu estou dizendo aqui na letra da lei. O juiz é aquele que recebe a reclamação depois que o fato ocorreu. Ele não pode se antecipar ao fato, porque caso contrário, ele vira, obviamente, uma pessoa que está deduzindo aquilo que ainda não aconteceu. E se eventualmente acontecer, tem que ter tipicidade. Tem que ser a aplicação de uma lei ao caso concreto. Não pode ser da cabeça de A, de B ou de C. Esse é o funcionamento mínimo de qualquer grau de justiça. Pode ser primeiro, segundo, grau superior, TSE, STF, não importa qual. Eu estou dizendo tudo isso porque determinadas falas que soam como ameaças, na verdade, o ministro até quer, muitas vezes, dar até mais segurança dizendo aquilo, olha, eu não vou admitir isso. Mas não é papel de juiz se antecipar aos fatos. O juiz recebe o fato depois que ele aconteceu. Agora, Ricardo Salles, queria saber de você, Salles, sua avaliação em relação à atuação do ministro Fachin nesse diálogo com as Forças Armadas que foram convidadas a participar do acompanhamento das eleições, enviaram ofícios, falamos bastante disso nos últimos dias, né, dessa troca de declarações entre os militares e o TSE. O que achou da atuação do ministro Fachin nesse caso e o que espera do diálogo do próximo presidente do TSE, do ministro Alexandre de Moraes? Como é que vai ser a postura de Moraes nesse diálogo com as Forças Armadas, Salles?
Veja, o Alfredo colocou bem esse aspecto acerca da postura esperada de um magistrado. O magistrado só fala nos autos, e fala nos autos sobre casos concretos. E quando fala sobre casos concretos nos autos, ele tem que adaptar ao caso concreto uma previsão legal que já exista, né? A lei tem que ser anterior ao fato. Por que isso tudo é importante? Porque, na verdade, nós temos uma deturpação no sistema eleitoral brasileiro, que é a própria existência do TSE, ou da Justiça Eleitoral, na verdade. Essa é uma coisa que não faz sentido, né? Você ter uma justiça eleitoral que, no mais das vezes, atua de forma discreta, técnica, mas tem rompantes de atuação política, político-partidária, político-ideológica. Isso é ruim, né? Ruim, inclusive, para a democracia, que vem sendo citada aí sem muito critério de um lado e de outro. O que a gente vê nessas coisas é realmente uma situação em que o juiz deveria se ater a falar nos autos. E juiz é uma palavra ampla que engloba várias instâncias, vários níveis. Quando o magistrado fala fora dos autos, ele acaba criando realmente um constrangimento. Seja numa posição, seja em outra, não importa. Eu me lembro sempre dos casos da Suprema Corte Americana, daquela ministra, juíza da Suprema Corte Americana, Ruth Ginsburg, que era considerada uma pessoa muito progressista, com ideias muito fortes, mas se limitava a colocar as suas ideias através dos seus votos nos casos concretos que lhe eram submetidos na Suprema Corte Americana.